Olá pessoal, pronto para mais uma aula prática? Bom, olha só, uma das principais ferramentas de trabalho para avaliação da flexibilidade, apesar de ser muito comum, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, o conhecido banco de Wells, né, que é aquele teste de sentar e alcançar, tem uma boa validade, existe uma outra ferramenta que te dá a possibilidade de verificar a amplitude daquela determinada articulação em graus. Então isso é muito importante para que você dê ao sujeito, ao avaliado, melhores informações e até mesmo de forma unilateral muitas vezes. Aí eu te pergunto, você sabe qual é a sua flexibilidade da flexão de quadril, por exemplo? E você sabe se você tem uma diferença entre o quadril direito e o quadril esquerdo? Como é que é o joelho também na flexão? A abdução do ombro, a rotação medial da cervical, tudo isso é possível ser avaliado com um equipamento bastante simples. Esse mesmo que eu mostrei para vocês anteriormente, é o flexímetro. O flexímetro é uma ferramenta mecânica, muito simples. Existe também a possibilidade de vocês baixarem um aplicativo, por exemplo, no celular, chamado de goniômetro. Mas essa ferramenta aqui do flexímetro ela é muito útil. E olha só, muito pouco explorada, muito pouco utilizada no mercado de trabalho. Bom, o William está aqui com a gente, está nos ajudando nessa avaliação e eu vou avaliar a flexão de quadril dele. Lembrando, se vocês recorrerem a outras ferramentas e também outras aplicações, eu posso mostrar para vocês alguns materiais, vocês podem avaliar praticamente todas as articulações e em todos os movimentos que essa articulação realiza. Em especial aqui, a gente está com uma maca, é a posição mais assertiva e mais correta para fazer essa avaliação. Então, nesse momento, eu vou pedir para o William deitar, então cabeça para lá, pernas para cá. E eu, como avaliador, vou orientando o avaliado. Lembrando, muitas vezes a pessoa não sabe o que você está fazendo na avaliação, então cabe a você a orientação. Bom, dentro da literatura existem algumas formas de você adaptar o teste ou não. Então, nesse caso, eu vou pedir para que ele flexione o joelho e também o quadril do lado oposto do que vai ser avaliado. Depois eu faço essa observação para vocês do porquê eu fiz isso. Mas eu vou avaliar esse lado aqui, que fica mais próximo de vocês. Então nós temos a articulação do quadril, pedir para que ele fique com a mão aqui no tórax. Então eu quero avaliar essa articulação do quadril. E eu acho que vocês se lembram, né, na aula de biomecânica, na aula de anatomia, qual é o movimento, como é o movimento de flexão de quadril. Então a flexão de quadril, pessoal, é isso aqui, ó. Quando o sujeito está deitado. Então ele está deitado, tá? E aqui é a flexão do quadril. E eu vou avaliar a flexibilidade dele. Será que ele vem até 45 graus? Será que ele vem até 90 graus? Então esse equipamento aqui permite que eu faça essa identificação de forma bastante simples, mas existem alguns pontos estratégicos. Lembrando, o equipamento deve ser fixado na parte mais distal, mais distante da articulação que está avaliando. Então, se eu estou avaliando aqui o quadril, o segmento que pertence ao quadril é a coxa, ou mesmo se for pensar no osso, o fêmur. Então, eu tenho que colocar esse equipamento não em cima do joelho, mas um pouco acima dele, que é a região mais distante do quadril. Então, esse equipamento aqui vai ser fixado. Eu conduzo sempre a avaliação, orientando a pessoa, se ela tem que erguer a perna, relaxar, o que ela tem que fazer. Cabe a mim, como avaliador, orientar o sujeito. Pode estender aqui, voltar à posição natural. Se não ficou adequado, ajusta, ergue um pouquinho de volta, aí, até ficar do jeito certo. Tem gente que às vezes se preocupa, lembrando que eu estou falando aqui com pós-graduandos, né? Tem gente que se preocupa muito com a velocidade, eu tenho que fazer de uma vez só, igual a coleta de dobras, coletas de cardiorrespiratório. Faça com calma, faça com qualidade, para que você saiba que na reavaliação você fez da forma correta. Então eu vou dobrar um pouquinho o short dele, para facilitar a minha leitura. O que vai acontecer? Eu, como avaliador, eu estaria deste lado, eu estaria posicionado aqui, para fazer essa leitura, mas eu vou ficar na frente da câmera, tá? Então eu vou ficar um pouquinho de lado, mas eu como avaliador estaria olhando para o relógio marcador. Então aqui eu vou girar ele para ficar, já está aqui no 0, e vou pedir para que ele faça de forma ativa
a flexão do quadril. Lembrando que não é para dar um movimento rápido, ir e voltar, não é balístico, ir e volta, ir e volta. Ele é lento, então ele começa a fazer, e aqui o reloginho começa a marcar para mim, ó. Então até aqui, eu vou até segurar aqui para explicar, o teste não segura, ele continua, está em 30 graus, e ele vai continuar sozinho, pode continuar subindo, 50 graus, 70 graus, eu peço para ele que mantenha o joelho estendido, 80 graus, quadril e o glúteo bem encostado, 90 graus, aí pode voltar. Bom, vocês perceberam que, provavelmente quando vocês estavam vendo o vídeo, a coxa dele, que é o segmento, ficou praticamente alinhado nessa direção, equivale a 90 graus de flexão de quadril. Cabe a você, avaliador, também avaliar o outro lado, porque esse sujeito pode ter encurtamento muscular e você, como futuro ou personal trainer ou treinador, você pode estar orientando e fazendo exercícios isolados para determinada articulação, mesmo uma que dê diferença em relação à outra. Isso também acontece na força muscular. Então é muito interessante esse equipamento, poderia ter sido feito para a cervical, que é o pescoço, para o ombro, para o tórax, para o joelho e para outras também articulações. Eu vou mostrar mais uma para vocês aqui na sequência. Bom pessoal, dando sequência aqui a nossa avaliação de flexibilidade com ferramentas angulares, né? Então dá a possibilidade de você verificar o ângulo de algumas articulações, alguma não, né? Com esse equipamento aqui você consegue praticamente todas as articulações. Tanto é que tem uma curiosidade. Grande parte de vocês já deve imaginar como fazer uma abdução de ombro, uma flexão de ombro, uma hiperextensão, uma flexão de joelho. Mas existem alguns movimentos na região da cervical, que é o pescoço de vocês, que aí eu perguntaria para você. Você viu onde que eu posicionei o flexímetro quando eu pedi a ele que fizesse uma flexão de quadril? Lembrando que foi na parte mais extrema ou mais distante da articulação que está sendo avaliada. Mas agora também eu vou avaliar a cervical. Lembrando que a cervical é a articulação e a cabeça é o segmento da cervical. Então, provavelmente, quando eu tenho um movimento da cervical, eu tenho a cabeça se movimentando para um lado e para o outro. Lembrando que esse movimento de flexão lateral é realizado dessa forma. Aí temos a flexão lateral oposta, lado direito. Nós temos a frente, que é a flexão. A extensão, que é a volta à posição natural, e a hiperextensão, que ele vai lá para cima. Tá? Então, esses aqui são alguns dos movimentos. Mas nós temos também rotações, né? Então, a rotação lateral para o lado oposto, e também nós temos a circundução. Circundução é aquele movimento completo, assim. O pessoal usa muito para fazer aquecimento, alongamento e relaxamento aí da região de trapézio e outras musculaturas relacionadas à cervical. Bom pessoal, aí eu pergunto a você já é formado, pós-graduando, e aí vem uma informação. Eu quero avaliar a flexão lateral da cervical ou do pescoço. Onde eu coloco esse equipamento? Onde vocês imaginam que seria colocado esse equipamento para que você tenha essa informação? É numa região até inusitada, né? Tem gente que pensa assim, pô, se a cabeça é o segmento que se move quando a cervical tem os seus movimentos, né, de rotação, flexão, enfim, é nela que vai ser colocado. Então, apesar de parecer um pouco estranho para vocês, mas esse equipamento vai ser colocado na testa dele. Então eu não estou conseguindo ver certinho aí, mas eu creio que está correto. Já vou adequar, olha só. Então eu posiciono aqui à frente, eu vou à frente para verificar se está tudo ok. Sim, está. Então eu vou direcionar o 0 para cima. Quando vocês tiverem acesso a esse equipamento, vocês vão ver que ele é bem simples de ser manuseado. Então ele vai fazer aquele movimento primário. Então um ponto importante é discutir assim. Vocês devem ter já percebido pessoas que têm encurtamento na região do pescoço. Então a pessoa vem para um lado, tem muita dificuldade, vai para o outro, vai um pouco mais. Às vezes é a posição que dorme, a posição que faz as atividades laborais do dia a dia, que muda essa flexibilidade, ou falta de exercício, ou uma coisa assim. Então é muito interessante também avaliar essas articulações que são muito pouco avaliadas, para que você possa entregar um produto melhor para esse sujeito na reavaliação, dizendo, ó, você melhorou tantos graus na flexão lateral
para o lado esquerdo, que tinha um comprometimento ali muscular, ou seja, encurtamento muscular. Então ele vai fazer uma flexão para o lado direito, então ele começa a inclinar, eu corrijo ele só para ele não girar o queixo, ele vai se movimentar, vocês não conseguem ver, mas ele está aqui com 50 graus de flexão lateral para o lado direito. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vim para cá, eu olho se ele está zerado e agora eu faço para a esquerda. Então eu só oriento ele. Isso aí está muito bom, pode voltar. Um lado deu 50 graus e o outro deu 55. São valores bem próximos e essa diferença é muito pouco significativa. Mas tem pessoas que encontram valores muito maiores em relação a isso. Lembrando, eu avaliei aqui a cervical, tá? Eu vou até tirar aqui dele para não ficar tão incômodo essa posição. Eu avaliei a cervical, poderia avaliar na flexão frontal, poderia na hiperextensão, só muda a posição que eu coloco esse equipamento ao longo do meu corpo para melhor direcionamento. Lembrando que vocês podem utilizar recursos mobile também, aplicativos nas lojas que vocês têm, chamado de goniômetro digital. Você encosta no braço, faz o movimento e ele também marca quantos graus você está fazendo ali de flexão, extensão, hiperextensão, rotação, enfim, qual movimento articular você está procurando. Bom, pessoal, eu encerro esse nosso encontro e até a próxima.